capítulo 23. Jesus é maravilhoso, o Senhor está presente aqui, glória a Deus. Segunda Samuel 23. Essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Mas os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar, se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Senhor amado, abre a nossa compreensão para entendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Glorificado seja Deus. O nosso Deus é poderoso. Fala isso para o irmão do lado. O nosso Deus é poderoso. Continue na presença do Senhor, para que o Senhor venha operar na tua vida. Irmãos, a palavra de Deus produz vida, vida em abundância, João 10:10. Estamos neste texto que diz, as últimas palavras de Davi. Davi, o segundo rei de Israel, homem que foi ungido por Deus ainda criança, pelo ministério do profeta Samuel, recebeu unção de Deus, que compôs a maioria dos salmos que estão na palavra do Senhor. Homem com quem Deus fez uma aliança eterna. Diga glória a Jesus. Através do profeta Natã, Deus falou a Davi que seria uma aliança que o rei eterno de Israel seria da descendência de Davi, e por isso que Jesus é chamado de a raiz de Davi, como diz em Apocalipse capítulo 5. Aqui Davi está chegando no final de sua vida, as suas últimas palavras. Na palavra do Senhor nós temos vários personagens que chegam ao final e proferem as suas palavras proféticas. Jacó em Gênesis 49, Paulo em 2 Timóteo 4, quando ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora só me resta a coroa da justiça, a qual o Senhor me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E João, em Apocalipse capítulo 22, quando João termina este livro maravilhoso, dizendo, ora vem Senhor Jesus, glorificado seja o Senhor. Irmãos, Davi chega ao final de sua vida, proferindo palavras maravilhosas. Ele que teve problemas dificílimos, foi perseguido em sua juventude pelo rei Saul e foi perseguido até quase morrer. Situação muito difícil. Irmãos, por uma situação que diz lá em 1 Samuel 21, em que o lugar ficou chamado de a pedra de escape. Davi e Saul estavam na mesma montanha e Saul estava chegando lá. Davi só não foi destruído porque no último instante vieram mensageiros a Saul dizendo que os filisteus estavam destruindo, e Saul teve que deixar de uma causa interna em Israel, que para ele era perseguir Davi, para ir lutar contra o verdadeiro inimigo, e por um triz Davi foi livre, Davi escapou. Diga glória a Jesus. E foram muitos anos que Davi viveu nessa perseguição. Irmãos, depois que Davi assumiu o trono, ele teve que vencer Isbosete, filho de Saul, que ficou 2 anos no trono, e Davi estava reinando nisso em Hebrom. Ele teve todo o trabalho de unificar o reino. Irmãos, Davi teve problemas conjugais com a sua esposa Mical, que não compreendia o mover do Espírito Santo de Deus. Davi teve problema seríssimo com os filhos
porque ele também caiu em adultério. Irmãos, mas Davi chegou ao final de sua vida com tudo isso resolvido. Irmãos, ele superou o pecado. Fala para o lado, você precisa superar o pecado. Glorificado seja o Senhor. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Filipenses capítulo 3. Irmãos, nós precisamos superar os problemas que nos abalaram. Irmãos, quando a gente passa por um problema, nós ficamos até monótonos, a gente fica até chato, porque a gente fica falando só nisto, só fica pensando nisso. Deus quer que a gente supere. Fala para um lado, supere. Como Davi, homem segundo o coração de Deus, que superou, continuou sendo usado pelo Senhor, e a aliança de Deus com ele não foi cancelada. Como Deus disse através do profeta Natã: não retirarei de ti a minha benignidade, como fiz com Saul. Se algum dentre os seus descendentes de mim se desviar, eu o repreenderei com vara de homens, mas não retirarei dele a minha benignidade. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, fique na graça. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, nós precisamos superar os problemas. Nós não podemos ficar marcados. Fala para si, não fique marcado. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, versículo 4. Com o meu Deus eu passo pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus eu salto muralhas. Salmo de número 18. O Senhor quer que nós venhamos a vencer tudo isto? Irmãos, o que diz o texto? Maiores características de Davi, no final de sua vida, o ungido do Senhor, o mavioso salmista de Israel, como diz a tradução da Bíblia Vida Nova. Ele chegou ao final de sua vida conhecido como o homem que sempre louvou a Deus. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, sempre louvou a Deus. E outro, irmãos, louvou com cânticos, louvou com hinos, louvou com instrumentos de música. Tem gente que acha assim, música é coisa para jovem. Eu sou velho, eu não canto, pastor, mas eu estou louvando. Fica aquele carão azedo, meio chato assim. Faça misericórdia. Mas Davi chegou no final da vida louvando, e quando ele diz louvando, é louvando mesmo, cantando e salmodiando a Deus. Diga glória a Jesus. Efésios 5, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Glorificado seja Deus. Irmão, Salmo 92, bom é louvar ao Senhor. Fala isso para um lado, bom é louvar ao Senhor. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Meu amado irmão, você precisa ser espiritual e musical. Fala para nós assim, viu? Pastor, não tem jeito para isso. O céu tem jeito disso. Diga glória a Deus. O céu tem louvor incessante. Todos os 24 anciãos, todos eles tocam harpas. Diz em Apocalipse capítulo 8. É louvor incessante. Irmãos, não existe isso. Pastor, não tem jeito para a música. Meu amado, se você se entrega ao Senhor, deixe Deus operar em teu ser. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o que Davi mais guardou no final de sua vida? Irmãos, versículo 2, maravilhoso. O Espírito do Senhor falou por mim. Repita comigo, a melhor coisa desta vida é ser usado pelo Senhor. Glória a Deus, aleluias. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Louvado seja Deus.
Irmãos, a coisa que mais marca nesta vida e o que fica é o tanto que você foi usado pelo Senhor, o tanto que o Espírito Santo fluiu através da sua vida, o quanto Deus te usou. Fale para o lado, deixe Deus te usar. Glorificado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Espírito Santo é água fluente, é a pregação de domingo. Não se pode colocar isso em uma cisterna. Tem que deixar fluir. Quer dizer, o poder de Deus para operar na tua vida, ele tem que fluir através de você para outros. E sempre, irmãos, em uma manifestação missionária. Irmãos, o Senhor falou comigo expressamente na semana passada. Esta igreja é uma igreja missionária. Diga glória a Jesus. Sempre que nós queremos fazer alguma coisa aqui para o nosso deleite, não dá certo. Sempre que nós fazemos algo para socorrer alguém, Deus põe a mão. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Diga glória a Deus. Deixe Deus te usar. Fale do Senhor. Irmãos, na reunião dos jovens domingo, o Senhor falou conosco, falou comigo, na história de Jonas. Jonas não queria pregar para os ninivitas, porque ele achava que os ninivitas não iriam se converter, ou não eram dignos de ouvir a pregação. Irmãos, às vezes nós agimos como Jonas. Às vezes o pastor diz assim: fale de Jesus para os seus colegas de serviço. E você aí no banco, você fica pensando assim: pastor, o senhor não sabe como são os meus colegas de serviço. Pois é, Jonas. Fala assim: pois é, Jonas. Os teus amigos de serviço devem ser como os ninivitas, nem mais nem menos. Fala assim: viu? Diga glória a Deus. O problema de Jonas é que ele achou que tinha gente que não merecia a graça de Deus. Irmãos, isso não existe. Deixe Deus fluir através da tua vida. Fala para um lado, abra a tua boca. Meu amado, não coloque obstáculo ao Senhor. Fale de Jesus para os teus familiares. Tem gente que pensa assim: pastor, faz misericórdia, o senhor não conhece aquele povo. Deus tem que mandar alguém para falar para aquele povo. Você. Fala assim: você. Irmãos, esse é o problema de Jonas. Eu não vou pregar. Eu não. Por que não? Pergunta para o irmão do lado: por que não? Deixe Deus te usar, deixe Deus falar. Você não fala, sabe quem fica ruim? Você mesmo. Deixe Deus operar. Irmãos, em Atos 13, os apóstolos pregaram, ninguém aceitou, eles sacudiram o pó dos pés e saíram cheios de alegria, porque vida tinha fluído a partir deles. E outra, a semente foi lançada e muitos frutos vieram depois. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que é maravilhoso, versículo 3: haverá um justo que domine sobre os homens no temor de Deus. O próprio rei Davi falando isso. Irmãos, Davi, repita comigo: Davi viveu como rei. E repita comigo: e terminou a vida esperando o Rei dos Reis. Dê uma salva de palmas a Jesus. Maravilhoso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos ter este senso de utilidade. Irmãos, nós não estamos aqui para vermos resultados, porque às vezes o Senhor te usa para plantar. Diz lá, um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3. Então não fique se baseando em resultados. Se deixe usar pelo Senhor, porque isso é maravilhoso, é a melhor coisa da vida. Diga glória a Jesus. Irmãos, Davi não terminou a vida dizendo: o meu reinado foi magnífico, em Israel eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Não, irmãos, ele terminou a vida dizendo: vai vir um rei, que esse é bom. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Dê mais uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Irmãos, Davi terminou seus dias no mesmo sentimento de João Batista: o que vem depois de mim é maior do que eu. Diga glória a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Então não é assim, pastor, porque eu evangelizei muitos, eu distribuí alimentos. Meu amado, um dia, irmãos, como que o crente termina os seus dias? Jesus vem e daí é que vai ser bom. Jesus vem e daí que haverá justiça na terra. Eu vivi a vida inteira falando de Jesus, estou terminando os meus dias, mas Jesus vem, Ele é fiel. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Repita comigo: Davi morreu esperando a justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5. Malaquias 4, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, salvação trazendo debaixo das suas asas. 2 Pedro 3, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Irmãos, tem gente que chega na velhice e que chega calejado e amargurado. Sabe, eu vi muita coisa errada nessa vida, e o mundo é assim mesmo. Fazem misericórdia. O crente morre dizendo: haverá um justo que vai vir um justo que vai dominar neste mundo e as coisas vão endireitar. Diga glória a Deus. Terminou os dias esperando a justiça, chegou no final da vida esperando a luz. Versículo 4, será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, como a chuva quando rega a terra e faz brotar a erva. Repita comigo: o crente sempre tem esperança. Louvado seja Deus. Ele chegou ao final de sua vida falando de Jesus. Esse justo que domine sobre os homens é o Senhor Jesus. Irmãos, isso é prova absoluta, além de estar na Bíblia, além dele dizer: o Espírito do Senhor falou sobre mim. Ele terminou falando de Jesus. Isso é um atestado que era o Espírito Santo mesmo. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glorificado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e por que Davi chegou bem no final de sua vida? Porque Davi, ele tinha as chaves de Deus. Diz lá em Apocalipse 3, a igreja de Filadélfia, ele tem as chaves de Davi. Que chave era essa? Davi conseguiu a chave do coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Davi amava, Davi aprendeu como amar a Deus e como ter um relacionamento recíproco com Deus. E ele diz aqui: todo o meu prazer está nele. Versículo 5, diga glória a Jesus. Isso também foi pregado domingo e o Senhor nos repete hoje: quando o teu prazer está em Deus, tudo flui bem, tudo vai bem e você vai até o fim bem. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, Davi termina esta palavra profética falando do triste fim dos filhos de Belial. Filhos de Belial quer dizer aqueles que não vivem segundo a vontade de Deus, que não vivem segundo a palavra de Deus. Repita comigo: é triste o fim do que não ama a Deus. Meu amado, não vai para o céu quem obedece a Deus, vai para o céu quem ama a Deus. E se você me perguntar assim: de onde que o senhor tirou isso, pastor? Marcos 12:30, o primeiro mandamento qual que é? Amar a Deus. Se alguém não cumpre o primeiro mandamento, vai para o céu, para casa. Diga glória a Jesus. Fala assim: amar a Deus. Irmãos, o Senhor está operando os cultos de quarta-feira. Os cultos de quarta-feira estão virando cultos de avivamento. Nós temos realmente que abrir a boca e glorificar ao Senhor. Perder esse espírito de meio de semana que vem de arrasto, parece que está morrendo. Fazem misericórdia. Abra a boca. Se você ama a Deus, diga isso a Ele. Diga glória a Jesus.
Isso tem que ser falado, incessantemente. Irmãos, é triste o fim dos que não amam a Deus. O sonho de todo viciado em drogas é usar drogas e se dar bem. Fábulas e misericórdia. O sonho de todo pecador também, pecar e sair por cima. Fala para um lado impossível. Meu amado, o Senhor está falando conosco. É tempo de entregar a vida inteira no altar do Senhor. É tempo de se comprometer com Jesus. É tempo de abandonar todo o pecado. Glorificado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como o sol da manhã, quando sai numa manhã sem nuvens, como a chuva que brota, que faz brotar a erva. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Senhor amado, nós queremos mais de Ti. Nós queremos estar no fluir do Espírito Santo todos os dias da nossa peregrinação nesta terra. Nós queremos ser usados por Ti. Abençoa, meu Deus, opera na Tua igreja, em nome de Jesus. Glorificados